Aparentemente tem uma galerinha que fez uma brincadeira que o pessoal não concordou muito, e eu queria aproveitar um pouco da situação para usar os meus 2 centímetros de opinião sobre essa parada. Bem, de forma resumida, o que rolou foi que aconteceu uma treta entre 2 youtubers, que foi uma parada que todo mundo achou muito estúpido. Basicamente, um youtuber de animação chamado CB fez um vídeo de humor, que de forma resumida, era um vídeo besta em que ela sacaneava com uma galera, que no geral foram pessoas que tinham tido alguma polêmica na época. A questão aqui é que teve um momento em que ela basicamente insinuava que outro youtuber, chamado Bruno Rascunho, copiava as thumbs do Torajo, o que essa afirmação por si só não faz sentido, por conta de simplesmente ambos terem o mesmo artista. Então é meio que natural as thumbs serem parecidas. Não só isso, como ela falou que o próprio pessoal do canal dele tinha dito isso. O problema é que eu fui procurar comentários disso na época e achei no máximo um falando sobre, o que por si só meio que gerava uma situação esquisita, porque com papo de minutos você conseguia chegar a uma conclusão que nenhuma das questões apresentadas fazia o menor sentido. E pra piorar, o tal do Bruno Rascunho decidiu fazer um vídeo de resposta que simplesmente o cara não aborda nenhum dos temas citados. É quase como se ele tivesse fugido do tema da redação do Enem, e os pontos que ele ia ganhar com o público simplesmente tivessem sido zerados por conta disso. Ele fez um vídeo que não faz o menor sentido. Ele comenta sobre ter feito esse vídeo apenas por ter sido mencionado, mas não responde nenhum dos pontos realmente importantes da história, e faz uma ameaça sem sentido no final do vídeo. Depois disso, teve outros vídeos de resposta, em que eles basicamente seguiam na mesma ideia, um falava nada e o outro respondia com porra nenhuma, e por conta disso todo mundo achou essa briga algo idiota, uma coisa que poderia simplesmente ser resolvida no off. E no meio dessa brincadeira, um outro personagem acabou entrando, que é quase tipo figurante da história, só que acabou tendo destaque demais, que nesse caso foi o Luciano Eduardo, que a ideia da história de fundo dele é basicamente a seguinte: ele era amigo tanto da CB como do Bruno Rascunho, e ele teria tentado fazer os dois ficarem uma boa, mas nessa lore, infelizmente, ambos tinham bloqueado ele e não queriam escutar. O único triste é que toda essa história foi planejada, ou seja, tudo isso não passava de um fanfic. A real é que o Bruno Rascunho e a CB tinham combinado de forma prévia essa briga. Isso é deixado de forma mais explícita lá no último vídeo da CB, onde o Bruno Rascunho deixa claro que editou o vídeo. Pra você que não sabe, ele se intitula como fanfiqueiro de Rondônia. Sim, é um título brega, mas é isso aí. Além de que a CB faz perguntas nesse vídeo e ele próprio responde através da edição. E a maior problemática que a galera teve com tudo isso foi que basicamente muita gente simpatizou com um lado ou outro da história, mas a maioria simpatizou principalmente com o Luciano Eduardo. Até porque, me responde de forma honesta, você não já passou por uma situação em que 2 amigos seus brigaram por algo estúpido e quando você foi tentar simplesmente resolver a situação, você apenas saiu como errado, e não só isso, como ambos ficaram bravos com você, porque você simplesmente não tomou partido? E acontece que, pensando nessa perspectiva, a galera acabou simpatizando muito com esse mano, e foi aí que esse problema começou. Isso porque muitas pessoas acabaram se decepcionando por justamente se preocuparem com o cara. Então saber que tudo era fake simplesmente acabou com todas as expectativas que a galera tinha. E eu consigo entender perfeitamente a reação do pessoal em relação a isso. Até porque o próprio Luciano começou a mandar um papo sobre querer ser odiado, coisa parecida. E somando isso ao fato da galera sentir que foi traída, o cara simplesmente decidiu começar a fazer um enigma no canal dele sobre a treta ser falsa, etc. Como se não fosse nada. Então era meio que esperado que eles receberiam um hate por conta disso. Mas agora o que eu quero fazer é também olhar o outro lado da história. E o que acontece é que essa treta foi basicamente feita por 2 motivos. O primeiro motivo, e o mais importante, era gerar engajamento no canal do Bruno Rascunho, até porque antes disso a situação do cara tava meio complicada. E o segundo era pra provar o seguinte ponto: se tem treta, não importa sobre o que seja, a galera vai engajar. Esse segundo ponto é importante porque acontece que você tem um canal no YouTube, meio que o problema que você vai perceber no início é que crescer nessa plataforma é uma coisa complicada. Se você faz vídeos bem produzidos, posta com frequência e tem thumbs chamativas, isso não necessariamente significa que o seu canal vai dar certo. Até porque, para um canal dar certo, as pessoas têm que se interessar nos temas que você traz. E uma forma muito mais simples de entender o ponto que eu quero chegar com isso aqui é você ver esse comentário. Adoro como de vez em quando eu tô scrollando e aparece um monte de treta irrelevante da internet pra mim. Quem é esse cara e por que eu deveria me importar? E o curioso é que mesmo esse cara, considerando a treta que ele tá vendo ali algo relevante, ele ainda assim entra e comenta no vídeo. Eu preciso falar mais alguma coisa? A questão aqui é que treta gera engajamento. Engajamento, obviamente, é transformado em AdSense no final do mês. Então o YouTube obviamente vai usar esse tipo de coisa. Mesmo que no fundo você não se importe, mesmo que no fundo você ache tretas algo sem sentido, você ainda assim tá disposto a perder tempo da sua vida com isso. E pra mim, essa foi a verdadeira crítica. Quando as pessoas dão visibilidade a coisas que poderiam simplesmente ser resolvidas no off, a situação vai se tornar cada vez mais difícil de resolver. Isso porque muitas pessoas encaram reconhecer o próprio erro como uma fraqueza. E ninguém quer demonstrar fraqueza na frente de um grande número de pessoas. Então, CB e o Bruno Rascunho fizeram um vídeo sobre o assunto dessa treta ser fake. E uma coisa que foi comentada nesses vídeos foi que deu muito trabalho forjar tudo.
manter, na verdade, essa mentira. Então pensando um pouco, será que eles teriam continuado essa briga fake se todo mundo simplesmente ignorasse? Porque vamos ser bem honestos, por que você vai se esforçar em algo que não vai te dar retorno? E esse é o cerne da questão. Essa mesma frase pode ser encaixada em canais que não falam sobre assuntos em alta. Existem muitos vídeos que foram bem produzidos, mas que simplesmente o público não se interessou. E sem interesse, tanto você não ganha nada com o que você produziu, como nem mesmo a obra que você criou é vista. E do que adianta você fazer o melhor vídeo do mundo se não tiver ninguém para vê-lo? Bem, eu acho que é isso. Eu sei que não tem muito nada a ver, eu tentei extrair algo diferente da situação, eu não vou mentir, eu achei uma parada genial que eles fizeram. Eles conseguiram mexer justamente com o interesse do público, mas ao mesmo tempo eu consigo entender a galera que não gostou da ideia e simplesmente se sentiu traída. Só que pessoalmente, eu prefiro que as coisas realmente não terminassem dessa forma, até porque a minha frustração não é nada comparada à história de dois amigos de longa data terminando a amizade por uma coisa idiota. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem bem e falou!